Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, mais um estudo nessa manhã de domingo, hoje, no dia 9 de agosto de 2020. E mais uma vez eu quero agradecer a você que tem contribuído, que tem nos ajudado na campanha A Caixa Está Vazia. Nós ainda estamos arrecadando alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, fraldas infantis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Também estamos arrecadando cobertores, roupas de frio, enfim. Nosso intuito é sempre de abençoar vidas. Se você estiver precisando de algum desses itens, nos procure. Se você souber de alguém que esteja precisando, também nos procure. Não fique acanhado aí, pode procurar a gente e vamos juntos abençoar as pessoas em nome de Cristo Jesus. Amém? Mais uma vez, eu peço a sua gentileza de se inscrever aqui no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, se inscreva no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras também, a nossa congregação de Serra Dourada. Nós queremos muito chegar aos 1000 inscritos, é para a gente poder fazer uma transmissão melhor quando voltarmos aos cultos presenciais de maneira ao vivo. Uma transmissão ao vivo, o YouTube permite apenas pelo celular, que é uma qualidade melhor, a partir de 1000 inscritos. Então, nos ajude nisso, curtam os nossos vídeos para eles terem uma maior visualização também, compartilhe e assim vamos juntos espalhar a palavra do nosso Deus. Amém? Conto com vocês nisso aí. Então vamos lá. Nós estamos aqui na nossa série de estudos no que diz respeito ao Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E nós temos visto aqui a oração de Cristo Jesus, a oração também conhecida como sendo a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E nós vamos ver mais um trechinho, mais uma petição que Jesus faz aqui dentro dessa oração. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 6, agora vamos ver os versículos 12, o 14 e o 15. Pega a sua Bíblia aí, pega o seu caderno também, faça as suas anotações para a gente crescer junto no conhecimento da Palavra de Deus. E o texto diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E no estudo de hoje, meus queridos, nós veremos aqui a quinta petição de Cristo Jesus. É uma petição por perdão. Nós veremos aqui o sentido que isso faz nas nossas vidas e também algumas aplicações práticas que nós podemos tirar dela. Então vamos lá. Por que a gente precisa orar para que Deus nos perdoe? Quando Jesus se refere aqui ao perdão das nossas dívidas, é claro que ele está se referindo aos nossos pecados. Tanto que na versão paralela dessa oração, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 4, a palavra pecado é utilizada e não dívidas. E essa diferença, ela ocorre exatamente pelo fato de que Jesus ensinou essa oração por mais de uma vez, mostrando exatamente aquela realidade que não é uma reza, mas é simplesmente um modelo. As palavras podem mudar, mas o conteúdo não muda. A palavra dívida aqui, ao se referir ao pecado, nos traz aquela realidade de que toda a humanidade está em dívida com Deus. Ele, sendo o soberano sobre todos, o Senhor da sua igreja, ele nos deu mandamentos e deveres a serem cumpridos. Primeiramente, nós somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas e também amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Só que nós sabemos que ninguém jamais obedeceu de maneira perfeita a esses dois mandamentos, que resumem todos os outros mandamentos da lei do Senhor, como nós bem sabemos. Jesus colocou esse pedido na sua oração exatamente porque ele sabia que nós lutaríamos contra o pecado e morreríamos por causa do pecado até a sua volta. O que ocorrer primeiro aí, tá valendo, mas existe uma doutrina chamada de perfeccionista e essa doutrina ensina que uma pessoa ela pode ser salva exatamente porque ela chega a um ponto na sua vida em que ela não vai pecar mais. E essa foi uma das perversões que os falsos mestres colocaram, por exemplo, na igreja de Éfeso. O apóstolo João
combate essa falsa doutrina também na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 8 e 10, dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Uma pessoa que acredita que nunca pecou ou que está sem pecado não é verdadeiramente salvo. O que Jesus colocou diante dos seus discípulos foi essa realidade de que os seus seguidores, durante a vida aqui na terra, nunca ficariam sem pecado. Sempre haverá uma batalha entre a carne e o espírito, visto que após o novo nascimento nós estamos sob o domínio de Cristo Jesus. Sob o domínio de Jesus, nós agora temos a oportunidade de não mais cair nas tentações. Veja o que Paulo escreve aos Gálatas, dizendo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo escreveu isso exatamente porque ele atestou essa batalha dentro dele mesmo. Lá em Romanos, ele lamentou como as coisas que ele queria fazer, ele não fazia. E as coisas exatamente que ele não queria fazer, ele fazia. Até o ponto dele dizer o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E é exatamente por causa dessa realidade, meus queridos, que os seguidores de Cristo Jesus devem praticar continuamente a confissão dos seus pecados diante de Deus. João ainda escreve na sua primeira carta dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar é simplesmente concordar com Deus de que nós estamos errados, que os nossos pensamentos, os nossos motivos são ímpios, que as nossas ações desonram ao Senhor e ferem também outras pessoas. E junto com a nossa confissão diante de Deus, nós precisamos então lutar para nos afastar a todo momento dos nossos pecados. Paulo ainda escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, dizendo: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ao sermos transformados pelo Espírito Santo do Senhor, o conhecimento acerca do pecado nas nossas vidas nos leva automaticamente ao arrependimento, que é a mudança de vida, a mudança de direção e não uma simples tristeza. Isso é necessário para a nossa saúde espiritual, porque nós sempre vamos lutar contra o pecado. Sempre teremos essa luta. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós encontramos paz, encontramos alegria, encontramos a justiça. Por outro lado, quando nós nos apegamos aos nossos pecados, nós vamos ter falta de alegria, falta de paz, nós seremos levados a cada vez mais pecados. A confissão parece ser algo muito simples de se fazer, mas na verdade não é tão simples assim, porque a nossa carne, as influências que a gente recebe do mundo e até mesmo do próprio Satanás lutam contra esse desejo nosso de confessar os nossos pecados. A gente tem sempre a tendência de não reconhecer os nossos pecados, ou a tendência até mesmo de minimizá-los. Mas a verdadeira confissão, de ver os nossos pecados como Deus vê, é assim que tem que ser feita. Porque Deus odeia o pecado, e a sua palavra nos ensina que o pecado nos afasta de Deus, nos machuca e também machuca o nosso próximo. Infelizmente, nós vivemos na cultura do não tem nada a ver. Com isso, nós somos tentados a não ver o pecado como deveríamos ver. A sociedade sem Deus abraça, promove o pecado, nos incentivando cada vez mais a reconhecermos certas ações e pensamentos como não sendo pecado. Não podemos cair nessa cilada de ter o pecado como algo normal nas nossas vidas ou até mesmo algo normal na sua prática, na sua habitualidade. Paulo exorta a sua igreja dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, meus queridos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que nós busquemos a santidade, sem a qual a própria palavra dele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso Deus é tão santo que nós não podemos ter um relacionamento com Ele exatamente por causa do nosso pecado. Foi por isso que Ele mesmo enviou Cristo Jesus, seu Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E assim a nossa dívida foi paga,
exatamente porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados passados, os do presente e os do futuro. Jesus levou sobre si a ira de Deus sobre os nossos pecados lá na cruz. Crendo então em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a salvação e a vida eterna. Deus concede a sua justiça em Jesus na vida daqueles que creem e os aceita então em sua família como filhos perdoados em Jesus. Será que você já se perguntou alguma vez por que nós ainda devemos então confessar os nossos pecados para Deus, se Ele já perdoou os nossos pecados, fazendo com que Jesus Cristo morresse na cruz? E aí o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente percebe que a morte de Cristo Jesus na cruz, ela perdoou sim os nossos pecados. Isso é fato, isso é algo incontestável. E Paulo explica que a morte de Jesus, ao perdoar os nossos pecados, nos trouxe a justificação. Justificação é uma declaração legal. Isso significa que nós não somos mais culpados diante de Deus, que nós não temos mais uma dívida com Deus por causa do pecado. Jesus já pagou essa dívida. No entanto, o perdão a que Jesus se refere aqui na oração que Ele mesmo ensinou aos seus discípulos e a nós, não diz respeito à justificação, mas traz algo mais do que diz respeito a um relacionamento familiar. A oração ensinada aqui por Jesus não foi ensinada para ser feita por incrédulos. Ela foi dada exatamente aos seus seguidores, aqueles que creem na obra de Cristo Jesus, naqueles que foram adotados na família de Deus e agora são seus filhos. Esse relacionamento nunca pode mudar. Da mesma maneira que, como nós temos aqui o nosso relacionamento humano de pais e filhos, pode de repente acontecer até um certo distanciamento, uma briga entre os dois ali. Eles podem até não falar um com o outro por causa de algum mal que foi feito, mas isso não muda o vínculo sanguíneo, não muda o vínculo familiar. Pai e mãe sempre serão os pais biológicos. Do mesmo modo, quando a gente fala acerca da salvação, os crentes em Cristo Jesus se tornam então filhos de Deus e esse relacionamento nunca vai mudar essa realidade. É claro que por causa dos nossos pecados, nós nos distanciamos de Deus. Pode haver esse distanciamento. Por isso a necessidade de confessar os nossos pecados de maneira constante, diariamente. Confessar a Deus e por vezes também até mesmo ao nosso próximo, no intuito ali de restaurar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o nosso próximo. Tudo isso porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos a garantia de que Deus nos perdoa, de que Deus nos purifica de toda injustiça. É como nós vimos no texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. O escritor de Provérbios chega a declarar o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Em Deus nós temos a certeza de que sempre há misericórdia, sempre há perdão e purificação para aqueles que confessam os seus pecados. A confissão ela é importante porque ela trabalha nas nossas feridas mais profundas, em que normalmente o inimigo costuma usar para nos condenar diante de Deus. Nós precisamos ter o entendimento de que Cristo Jesus levou a nossa vergonha, levou a nossa culpa, os nossos pecados lá na cruz. Depois então de confessarmos os nossos pecados, esses fardos não precisam mais fazer parte das nossas vidas, não precisam mais ser carregados. O escritor de Hebreus declarou o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, a culpa e a vergonha nos impedem de adorar e de servir plenamente ao Deus vivo. Mas quando nós abraçamos o perdão em Cristo Jesus, isso nos permite servir a Deus e ao nosso próximo com prazer e alegria. Uma coisa bem interessante que nós não podemos nos esquecer é que aqui na oração ensinada por Cristo Jesus também nos leva a pensar acerca do coletivo. Por isso a expressão perdoa-nos as nossas dívidas. Para pensar um pouquinho acerca disso. Nós precisamos orar confessando os pecados
da comunidade. Olha que o profeta Neemias, ele teve esse entendimento, ele orou ao Senhor Deus dizendo o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Na confissão de pecados, nós também precisamos nos reconhecer como pessoas que fazem parte de uma comunidade. Os nossos pecados contribuíram também para uma dívida corporativa no que diz respeito ao pecado. Às vezes as nossas contribuições elas podem ser principalmente pecados de omissão, significando então que nós não fizemos o bem que deveríamos fazer. Não compartilhamos o Evangelho da maneira como deveríamos, não cuidamos dos pobres, dos necessitados como deveríamos, nós somos egoístas, enfim. Também é preciso confessar os pecados dos outros, mesmo que nós não tenhamos participado deles. Mas como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Pois é, o próprio Jesus fez isso lá na cruz, quando ele orou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão também orou da mesma maneira antes de ser morto ali, antes de ser martirizado. Claro que precisa haver um arrependimento por parte das pessoas das quais a gente está orando. Quando Jesus e Estevão pediram perdão por seus inimigos ali, nos dá a entender que as suas orações eram pedidos para que Deus exatamente fosse misericordioso. Essas orações estariam alinhadas com a oração, por exemplo, de Abraão ao interceder por Sodoma e Gomorra. Moisés também fez o mesmo tipo de oração quando orou a Deus para não destruir Israel. Nós devemos interceder por outras pessoas, pedindo para Deus que seja misericordioso para com elas. Ao orarmos nesse sentido, nós pedimos a Deus que a sua misericórdia alcance pessoas, concedendo então o arrependimento, para que elas sejam então restauradas a um relacionamento correto com esse Deus maravilhoso. Aqui na oração ensinada por Cristo Jesus, também fica claro a nossa necessidade de perdoar o nosso próximo. Vejamos aqui novamente o texto de Mateus 6, versículos 12, 14 e 15, que diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Depois de pedirmos o perdão dos nossos pecados, Jesus acrescenta: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É uma condição para Deus nos perdoar. Para que Deus nos perdoe, nós devemos também perdoar o nosso próximo. Se havia alguma dúvida sobre o significado disso, Jesus repete nos versículos 14 e 15 essa mesma realidade. Se perdoarmos ao nosso próximo, Deus nos perdoará. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus não nos perdoará. Em certo sentido, Jesus acrescenta uma bênção e uma maldição a essa petição. Porque quando nós perdoamos, nós abençoamos, e assim abençoamos ao nosso próximo e a nós mesmos, abrindo o caminho para Deus nos perdoar. Se nós não perdoarmos, amaldiçoamos a nós mesmos e também ao nosso próximo. Spurgeon chegou a declarar o seguinte: a menos que você tenha perdoado os outros, você lê sua própria sentença de morte quando repete a oração do Senhor. E sem dúvida, muitos fazem essa oração e, no entanto, não promovem o perdão. E esse ensino de Jesus também se repete em várias outras passagens. Aqui no próprio Sermão da Montanha, por exemplo, como nós vimos nas bem-aventuranças. São bem-aventurados quem? Os misericordiosos. Sabe por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Olha o que Tiago fala na sua carta, lá no capítulo 2, versículos 12 e 13, dizendo: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nosso relacionamento com o próximo é uma imagem do nosso relacionamento com Deus. Portanto, a maneira como nós tratamos as outras pessoas que nos machucam reflete também como Deus nos tratará. Se nós estamos constantemente ali em discórdia com o nosso próximo,
provavelmente representa também a discórdia no nosso relacionamento com Deus. Nós vimos aqui dentro do contexto do Sermão da Montanha, Jesus ensinando aos seus discípulos, dizendo o seguinte: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A reconciliação com o nosso próximo é muito mais importante do que a adoração. A falta de vontade na reconciliação, ela estraga a nossa adoração, exatamente pelo fato de que Deus a rejeita. No entanto, a pessoa que perdoa experimenta abundante graça, misericórdia, experimenta perdão da parte de Deus. É exatamente quando caminhamos em união com os outros, com o nosso próximo, e não caminhamos em discórdia, que nós começamos a experimentar a plenitude da nossa vida eterna. Por isso que Jesus destacou a questão lá dentro das bem-aventuranças, dizendo que são exatamente características daqueles cujo reino dos céus estão ao seu alcance, ou seja, o seguidor de Cristo Jesus, que recebeu misericórdia da parte de Deus, ele demonstra então misericórdia ao seu próximo. Ele é marcado exatamente por ser alguém perdoador, por ser alguém misericordioso, é alguém que dá outra face, é alguém que abençoa, que não amaldiçoa. É claro que como seguidores de Cristo Jesus, por vezes nós teremos as nossas dificuldades em colocar o perdão, a misericórdia, a reconciliação em prática nas nossas vidas. É fato que algumas vezes nós perdoaremos e ainda sentiremos raiva. Tudo isso pode acontecer com a gente, mas quando isso acontecer, nós precisamos lutar para perdoar novamente, porque a misericórdia é uma característica daqueles que são verdadeiramente salvos. Nós devemos buscar entender aqueles que falharam conosco, por exemplo, porque isso nos ajuda. Isso nos ajuda a lembrar dos nossos próprios pecados. Não são apenas os outros que falham, mas nós também falhamos. Muitas vezes, odiamos as mesmas coisas que outros fazem, sendo que nós lutamos com aquela mesma situação, com o mesmo problema, talvez até mesmo com coisas que a gente pensa ser pior. É o famoso ensino de Jesus sobre o reparar no cisco do olho do outro, sendo que a gente não percebe a trave que está no nosso olho. A gente também deve lembrar que nós lutamos contra a luxúria, contra a raiva, contra a falta de sabedoria, contra a imaturidade e tantos outros vícios. Além das fraquezas das quais as pessoas enfrentam, que podem talvez não ser as nossas lutas, mas certamente outras são nossas lutas. E aí, quando nos lembramos dessa realidade, não apenas vamos perdoar, mas estaremos também ali melhor equipados para ajudar outras pessoas a mudarem as suas vidas. Nós também precisamos aprender a esquecer. Por mais difícil que seja, precisamos esquecer. E o que ajuda muito nisso é a prática do amor. Percebam que Paulo escreveu aos Romanos dizendo: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós agimos de maneira amorosa, servindo aquelas pessoas que nos prejudicaram, que nos maltrataram, nós não apenas podemos vencer o mal em seus corações, mas nós vencemos o mal em nós mesmos. É isso que a palavra nos ensina. Agir com amor, ao invés de agirmos com ódio, nós lideramos as nossas emoções, em vez de permitir que elas nos liderem, que elas nos guiem. Isso nos ajuda, então, a perdoar aqueles que nos prejudicaram. Nós também precisamos aprender a perdoar com fé. Podemos não ter vontade ali no momento inicial de perdoar alguém, mas o perdão é um ato de fé, exatamente porque não é baseado no nosso mérito, mas é baseado na obediência a Deus, na lembrança exatamente da misericórdia que nós recebemos dele. Concluindo, meus queridos, nessa vida nós nunca estaremos livres do pecado. Portanto, nós devemos diariamente nos arrepender dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações que ofenderam tanto ao Senhor como ao nosso próximo. E ao fazer isso, nós manteremos então nosso relacionamento com Deus e cada vez mais fortaleceremos a nossa saúde espiritual. O fato de nós vermos um mundo afetado pelo pecado, muitas vezes acabamos por ser prejudicados por outras pessoas.
E em resposta quanto a isso, nós precisamos praticar o perdão. Porque quando nós fazemos isso, a bênção e o perdão de Deus se faz presente nas nossas vidas. Por isso, vamos orar constantemente, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão pelo nosso próximo, pedindo para que a misericórdia dele alcance outras pessoas também, para que ele nos conceda essa dádiva do arrependimento. Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos como o Senhor exatamente fez com as nossas vidas. Portanto, buscar o perdão e perdoar outras pessoas deve ser uma disciplina diária dos verdadeiros discípulos de Jesus. Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos ao Senhor pela graça que tivemos nesta manhã de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Tua Palavra que nos ensinou acerca da Tua misericórdia, nos ensinou acerca do Teu perdão, e nós somos gratos exatamente por isso, Deus. Nós, por nós mesmos, não temos a mínima condição de exercer misericórdia, de perdoarmos aqueles que nos prejudicaram, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós contamos com a graça do Senhor, contamos com a ação do Teu Santo Espírito que está em nós para mudar essa nossa mentalidade. Por isso nos ajude a perdoar o nosso próximo, a agirmos de misericórdia, assim como o Senhor fez conosco, para que tenhamos um relacionamento diário contigo, sabendo que o Senhor de fato perdoa o nosso pecado. O Senhor mesmo possibilitou essa reconciliação nossa contigo, e assim também que possamos ser agentes reconciliadores na vida de outras pessoas. Que a prática do perdão, a prática da misericórdia seja algo normal nas nossas vidas. Por mais que o nosso coração ainda esteja propenso a pecar, nos ajude a perdoar, nos ajude nisso. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Não se esqueçam, às 15 horas nós temos a programação com as nossas crianças. Coloque as suas crianças para participar desse momento de aprendizado da Palavra de Deus. Convide também os amiguinhos delas para que juntos eles possam aprender as maravilhas do Reino de Deus. Lembrando que hoje também nós temos o nosso culto às 19 horas. Participe desse momento de louvor, de adoração e também de aprendizado da Palavra de Deus. Tenha um excelente domingo. Domingo abençoado e um domingo abençoador em nome de Jesus. Grande abraço.